A franquia O Rei Leão criou um universo rico em personagens complexos, cada um carregando nuances que frequentemente passam despercebidas pelo público geral. Esta análise detalhada examina 6 personagens cruciais que merecem uma reavaliação crítica, 3 que são injustamente subestimados e 3 que recebem mais crédito do que merecem. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre estes ícones da animação. O que torna esta análise especialmente relevante é como o público frequentemente se deixa levar por impressões superficiais, fanboyismo desenfreado ou simplesmente pela popularidade de determinados personagens, ignorando evidências concretas apresentadas nas próprias obras. É hora de separar o mito da realidade na savana africana. Personagens subestimados, os heróis esquecidos. 1. Obase, o gigante incompreendido. A injustiça da percepção popular. Obase representa talvez o caso mais gritante de injustiça no julgamento dos fãs de O Rei Leão. Este personagem maciço é constantemente desmerecido com rótulos superficiais e preconceituosos, que demonstram uma compreensão completamente equivocada de sua verdadeira natureza e capacidades. Desconstruindo os mitos. A acusação de que Obase seria gordo revela uma ignorância fundamental sobre a anatomia felina e fisiologia de leões alfa. O que muitos interpretam erroneamente como gordura é, na verdade, uma musculatura desenvolvida coberta pela pelagem densa característica de machos dominantes. Observando atentamente sua estrutura física, encontramos evidências incontestáveis de sua força. Musculatura definida. Suas patas exibem músculos nítidos e bem desenvolvidos, indicando força física considerável. Desenvolvimento do quadril. A região pélvica robusta demonstra a capacidade de gerar força explosiva necessária em combates. Juba imponente. Uma juba que cobre metade do seu corpo não é apenas ornamental, é um indicador biológico de altos níveis de testosterona e dominância social. Cicatrizes de batalha. Marcas visíveis no rosto contam a história de um guerreiro veterano que enfrentou combates reais. A preguiça como estratégia. O comportamento preguiçoso atribuído ao Obase na verdade reflete o padrão natural de comportamento de leões machos alfa. Na natureza, machos dominantes conservam energia para momentos cruciais: territorialidade, reprodução e defesa do bando. Esta aparente inatividade é uma estratégia evolutiva refinada, não uma falha de caráter. Histórico de vitórias. O fato mais revelador sobre Obase é que ele permaneceu vivo e no comando até o confronto final com as leoas e Quirós. Isso significa que ele venceu todas as suas batalhas anteriores, derrotou outros machos desafiantes e manteve seu território contra ameaças constantes. Apenas um guerreiro excepcional poderia alcançar tal longevidade em um ambiente tão hostil. Se formos levar em consideração o porte que ele atingiu com músculos, juba hiperdesenvolvida e cicatrizes no rosto, podemos dizer que sim, Obase pode aparentar preguiçoso, mas vimos muito pouco dele, do reinado dele, mas seu porte mostra outra trajetória. Inclusive estou pensando em trazer uma teoria que eu imagino como foi a origem deste personagem que muitos caem em cima por conta do tratamento ao Mufasa e por conta de seu jeito arrogante, mas que no fundo esconde uma máquina poderosa. 2. Scar, o estrategista subestimado. Além da reputação de vilão covarde, Scar sofre de uma das maiores distorções de percepção na história da animação. Rotulado como covarde e fraco, uma análise cuidadosa revela um combatente formidável cujas habilidades foram sistematicamente subestimadas pelos fãs. Evidências de poder de combate. Durante o confronto final com Simba, Scar demonstrou capacidades que contradizem completamente sua reputação de fraqueza. Resistência excepcional. Enfrentou um leão significativamente mais jovem e fisicamente superior. Técnica refinada. Utilizou movimentos estratégicos e aproveitou vantagens táticas. Dominância intermitente. Em vários momentos da luta, Scar assumiu posições superiores sobre Simba. Vitória contra Sarabi. Derrotou uma leoa experiente e respeitada, demonstrando que sua força não era ilusória. Evolução do guerreiro. O Scar adulto transcendeu completamente as limitações de sua juventude. Enquanto jovem, ele de fato demonstrava inseguranças e receios, mas sua maturidade trouxe uma transformação radical. O leão que enfrentou Simba era um combatente experiente que havia sobrevivido anos de desafios e consolidado seu poder através de vitórias reais, não apenas através de manipulação política. A derrota por circunstâncias.
A morte de Scar não ocorreu devido à superioridade combativa de Simba, mas sim por uma combinação de fatores externos. O golpe de sorte que o jogou do precipício, seguido pelo ataque das hienas e o incêndio que devastava a região. Em combate puro, Scar havia demonstrado paridade, se não superioridade sobre seu sobrinho. 3. Nala, a rainha guerreira. Ignorada. O preconceito contra o poder feminino. Nala representa um dos casos mais claros de como o público subestima personagens femininos, reduzindo-os a papéis secundários mesmo quando demonstram habilidades excepcionais. Legado de linhagem guerreira. A força de Nala não surgiu do nada. Ela é produto de uma linhagem de leonas guerreiras. Treinamento com Sarafina. Sua mãe era uma combatente respeitada que defendeu Nala de 3 hienas simultaneamente quando ainda era filhote. Habilidades técnicas. Domina movimentos complexos como giros de combate, aplicados com sucesso contra oponentes diversos. Versatilidade tática. Demonstrou eficácia contra diferentes tipos de adversários, de leões a hienas. Vitórias concretas. Os registros de vitórias de Nala são impressionantes quando analisados objetivamente. 2 vitórias sobre Simba. Aplicou movimentos de giro com sucesso em 2 ocasiões diferentes. Vitória sobre Vitani. Derrotou uma das leonas mais temidas usando a mesma técnica. Triunfo contra Shenzi. Venceu a líder das hienas no confronto final do live action, superando a força de mordida naturalmente superior das hienas. Liderança efetiva. Como rainha, Nala cumpre deveres cruciais ao lado de Simba, que frequentemente passam despercebidos. Sua contribuição para a estabilidade das terras do reino vai muito além do simbolismo. Ela é uma governante ativa. Personagens superestimados. Os mitos desconstruídos. 1. Kyros, o falso deus da guerra. O fenômeno do fanboyismo cromático. Kyros tornou-se vítima de seu próprio design visual. Sua pelagem branca e aparência imponente criaram um fenômeno de fanboyismo que elevou artificialmente sua reputação como guerreiro, quando a análise de seus feitos revela uma realidade muito diferente. A estratégia do espectador. O comportamento de Kyros durante as batalhas expõe sua verdadeira natureza como comandante, não como guerreiro de linha de frente. Primeiro, delegação sistemática. Consistentemente delega o trabalho pesado para suas leoas. Segundo, participação mínima. Raramente se envolve diretamente nos combates mais intensos. Terceiro, golpes finais apenas. Quando participa, é apenas para dar o golpe de misericórdia a inimigos já derrotados. Limitações evidentes. Vários aspectos de Kyros contradizem com a reputação de guerreiro supremo. Falha contra Scar jovem, não conseguiu finalizar efetivamente Scar jovem mesmo estando em seu auge físico como leão adulto. Orgulho destrutivo. Sua arrogância o impede de ser letal quando necessário. Desenvolvimento físico incompleto. Juba não totalmente desenvolvida. Músculos menos aparentes que outros machos alfa. Ausência de cicatrizes de batalha significativas. Contexto comparativo. Colocando Kyros em perspectiva com outros predadores alfa, como Shere Khan, fica evidente que sua reputação é mais baseada em aparência do que em capacidade real. Um confronto com adversários verdadeiramente letais revelaria rapidamente suas limitações. Se a gente for colocar o Mufasa adulto, a gente vai ver uma diferença imensa. Eu entendo quem gosta do Kyros, eu entendo que ele é aquele tipo de vilão que se senta para ver seus adversários sendo massacrados pelo seu exército. E ele tem mérito em formar um exército desse. Mas para vocês terem ideia, eu não vejo Kyros sendo superior ao Obase, por exemplo. E olha que o Obase nem tem os feitos mostrados, mas seu porte mais desenvolvido com músculo, juba maior que a do Kyros e também com cicatrizes no rosto, coisa que o Kyros nem tem, porque provavelmente ele manda as leoas fazerem o dever mesmo. E nem é o Mufasa, que é um leão que desde jovem já vem mostrando grandes feitos. Eu entendo que o fã-clube desse personagem é enorme, mas no grupo do WhatsApp dos inscritos mesmo, eu vejo muitas pessoas criticando ele, mas também vejo pessoas elogiando. E eu tenho elogios ao Kyros também, mas ele também não é esse deus todo que as pessoas falam, né? 2. Sarabia, a rainha mitificada. O peso da posição versus performance real. Sarabia sofre do fenômeno oposto ao do Nala. Ela é superestimada precisamente por sua posição como a rainha, mas uma análise de suas habilidades reais revela limitações significativas quando comparada a outras leoas da franquia. O desempenho comparativo inferior. Quando colocamos Sarabia lado a lado com outras leoas guerreiras, suas deficiências se tornam aparentes. Inferior a Adeia, demonstrou habilidades de combate superiores. Superada por Tishas, as técnicas de caça e luta de Tishas eram mais refinadas.
menos efetiva que Sophie. Mesmo em equipe, Sophie mostrava maior liderança tática. Evidência do live action. O confronto entre Sarab e Scar no live action foi particularmente revelador. Sarab não conseguiu montar um ataque efetivo contra Scar, sustentar uma posição ofensiva, demonstrar as habilidades esperadas de uma líder de caça veterana. Sua performance foi defensiva e reativa, características que, embora nobres, não justificam sua reputação como guerreira suprema. A realidade da hierarquia. A posição de Sarab como rainha era mais política e social do que baseada em supremacia física. Sua importância estava em sua sabedoria, experiência e capacidade de liderança, não necessariamente em sua proeza de combate individual. 3. Kiara, a futura rainha prematuramente glorificada. O mito do confronto com Zira. Um dos maiores equívocos perpetuados pelos fãs é a alegação de que Kiara derrotou Zira em combate. Essa narrativa falsa precisa ser definitivamente desconstruída. A realidade do confronto. Não houve batalha. Kiara interceptou Zira durante um salto direcionado a Simba. Ação defensiva apenas. Seu movimento foi puramente defensivo, protegendo o pai. Queda acidental. Ambas rolaram um desgadeiro abaixo sem qualquer técnica de combate aplicada. Ausência de técnicas. Não houve mordidas, golpes, arranhões ou qualquer manobra de luta real. Falhas evidentes. Kiara demonstrou limitações claras que contradizem as expectativas depositadas nela. Falha na primeira caçada, um indicador crucial de incompetência inicial. Inexperiência tática, falta de instintos refinados esperados de uma futura líder. Desenvolvimento incompleto, suas habilidades ainda estão em formação. Comparação com Vitania. A comparação direta com Vitania, de idade similar, é devastadora para a reputação de Kiara. Vitania demonstra técnicas de combate mais refinadas, instintos táticos superiores, maior maturidade em situações de conflito, liderança natural mais evidente. O impacto do preconceito na percepção. Viés de aparência. O fenômeno mais interessante revelado por essa análise é como a aparência física influencia desproporcionalmente nossa percepção de poder. Kyros, com a pelagem branca exótica, recebe admiração automática, enquanto Obase, com sua build mais robusta, é injustamente rotulado como gordo. Preconceito de gênero. As leoas da franquia sofrem sistematicamente de subestimação, mesmo quando demonstram habilidades superiores aos machos. Nala, com histórico de vitórias impressionante, é considerada apagada, enquanto personagens masculinos com feitos menores recebem reverência. Influência do status narrativo. A posição de um personagem na hierarquia social da história frequentemente distorce nossa percepção de suas habilidades reais. Rainhas são automaticamente consideradas poderosas, independentemente de evidências contrárias, enquanto personagens em posições menos prestigiadas são subestimados. Lições sobre julgamento e percepção. A importância da análise objetiva. Essa reavaliação demonstra a necessidade crucial de analisar personagens baseando-se em evidências concretas, não em impressões superficiais ou popularidade. Cada personagem merece ser julgado por seus feitos reais, não por expectativas pré-concebidas. Reconhecendo nossas limitações. Como audiência, devemos reconhecer nossos próprios preconceitos e limitações na interpretação de narrativas complexas. O fanboyzismo, embora natural, pode nos cegar para realidades inconvenientes sobre os nossos personagens preferidos. Valor da reavaliação crítica. Revisitar obras com um olhar mais maduro e analítico pode revelar camadas de complexidade anteriormente invisíveis. Personagens que pareciam simples podem se revelar profundamente nuançados, enquanto outros podem perder o brilho artificial que receberam. Conclusão. Uma nova perspectiva sobre a savana. Essa análise revela como nossas percepções iniciais sobre os personagens do Rei Leão podem ser profundamente equivocadas. Obase emerge como um guerreiro respeitável injustamente difamado, e Scar como um combatente mais formidável do que imaginávamos, e Nala como uma força genuína que merece reconhecimento. Por outro lado, Kyros se revela mais um comandante do que um guerreiro supremo, Sarab mostra limitações que sua posição real mascarava e Kiara ainda precisa provar seu valor além das expectativas depositadas no seu futuro. A lição fundamental. A verdadeira força na savana não sempre corresponde a nossas expectativas superficiais. Músculos aparentes não garantem vitória, pelagem exótica não determina superioridade e posição social não equivale automaticamente a poder real. Chamada à reflexão.
que essa análise nos inspire a questionar nossas próprias percepções, não só sobre personagens fictícios, mas sobre como julgamos força, liderança e valor no mundo real. Frequentemente, os verdadeiros heróis são aqueles que passam despercebidos, enquanto os mitos que criamos podem ter pés de barro. A savana do Rei Leão é mais complexa e fascinante do que imaginávamos inicialmente. Cada personagem carrega nuances que merecem nossa atenção e respeito, independente de nossa impressão inicial. É hora de darmos a cada um o reconhecimento que realmente merece, baseado em evidências, não em expectativas ou preconceitos. Essa reavaliação não apenas enriquece nossa compreensão da obra, mas também nos ensina valiosas lições sobre julgamento, percepção e a importância de olhar para além das aparências em todas as áreas da vida.